E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro, Program Manager aqui na Alura, e bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior, onde a gente sempre bate um papo com brasileiros e brasileiras que foram tentar a vida trabalhando com tecnologia fora do país. E nessa nova fase dessa websérie, a gente vai compilar os comentários dos nossos convidados brasileiros e brasileiras sobre um país apenas. Então vai ser um episódio sobre os Estados Unidos apenas, um episódio sobre o Canadá apenas, etc. Bom, então, sem mais delongas, indo para o episódio de hoje, a gente vai saber tudo sobre como é a vida, o trabalho e o mercado no Canadá. Antes de falar do imposto na folha de pagamento, eu vou cobrir dois impostos importantes: o imposto sobre o consumo e o imposto de renda. O imposto sobre consumo, que qualquer pessoa paga, desde uma criança até um aposentado, é um imposto que varia de província para província. Aqui em Ontário é 13%. Muitos dos preços divulgados aqui em comerciais, na loja, são antes do imposto. Então, se você for comprar algo de $100, eu pagaria 113 no total. Detalhe que no supermercado, muitos itens considerados essenciais, batata, comida, arroz, não tem imposto sobre o consumo. Tem também o imposto de renda anual, costuma ser simples de submeter para o governo, pois seu empregador te dá um formulário com todos os números preenchidos e ele também envia esse valor para o governo. Então você usa aplicativos gratuitos ou pagos para também submeter a sua parte para o governo e tá tudo certo. Os números que eu vou passar aqui, ele em geral são números de Big Techs, porque a experiência que eu tenho aqui no Canadá são basicamente de trabalhar em empresas Big Techs, no meu caso Amazon, Meta e Microsoft, foram as empresas que eu já trabalhei aqui. Eu de fato nunca trabalhei numa empresa local, pequena ou médio porte, né? Antes de falar o salário, das faixas salariais, é importante dizer, esses salários, quando você entra numa Big Tech, em geral, o seu salário ele é composto de pelo menos o comum, digamos assim, de 3 fatores. Primeiro, o seu salário base, que é o seu fixo, aquilo que você ganha por mês. Segundo, a ação da empresa, que geralmente você vai receber um valor e aquele valor ele é distribuído ao longo de 4 anos, e aí depende de cada empresa de como ela vai distribuir esse valor. Por exemplo, empresas como a Meta e a Microsoft, vamos supor que você ganhou $100 mil de ação da empresa, você distribui igualmente ao longo de 4 anos. Outras empresas como a Amazon, por exemplo, elas fazem um pouco diferente. É ao longo de 4 anos, mas tipo, no primeiro ano você recebe 5%, no segundo ano 15%, no terceiro ano você recebe 40% e mais 40% no último ano. E você tem um terceiro componente que é o seu bônus, seja o que a gente chama de sign-on bônus, que é o seu bônus que você entra, o seu bônus de entrada, ou também tem o seu bônus de fim de ano, que é o bônus de performance, né? Que é quando você é analisado a sua performance, e aí você, dependendo da sua faixa etária de performance, você pode ter meet expectations, que é tipo, você fez aquilo que você tinha que fazer e de acordo com o seu nível e tá tudo certo. Você pode, né, ter excedido as expectativas, que é tipo, você fez além do que precisa e assim por diante, né? Ou ao contrário, você também pode não ter, na verdade, meet the expectations, né? Ou seja, é um below that, é um menos que isso. Então, tipo, tem essa parte aí do seu fim de ano, que é o seu bônus. Vamos começar por SD1. SD1 é o cara que, tipo, olha, tem pouca experiência de trabalho na área, né? Ou acabou de sair da faculdade, que é o famoso fresh grad. Geralmente, o base salary dessas pessoas é por volta de uns 120 mil, 120, 130 mil dólares canadenses. Aí você vai pro próximo nível, que é o SDE2. SDE2 já tem uma experiência de mercado, expectativas que se vêm de acordo com esse nível. Esse cara, ele já tem uma faixa salarial maior, obviamente. Ela geralmente começa em torno de uns 150, 160 mil, e aí obviamente que vai depender da sua negociação, performance na entrevista e tal, mas eu conheço bastante gente que em geral é de 160 a 170 mil. E aí você tem as faixas salariais dos desenvolvedores seniors, que são os senior devs, que geralmente começam a partir dos 175, 180 mil, e aí geralmente o salário base vai até uns 210. Esses valores são bons para tipo, olha,
Eu não tenho uma competing offer, eu passei na entrevista, meet the bar, tipo, olha, fiz o que tinha para fazer, deu certo, e aí eu vou receber esse valor. Processo seletivo para vagas de desenvolvimento no Canadá costuma ser necessário usar 2, às vezes 6, 8 horas no processo. É normal você primeiro falar por telefone com um recrutador. O recrutador costuma ser não técnico, mas ele está procurando ali palavras-chave da pessoa que é dona da vaga e do seu currículo para ver se você tem as skills necessárias. E uma vez que você passa pelo recrutador, vai ter uma entrevista normalmente com o dono da vaga, se a pessoa é técnica, para vocês terem as condições de performar no exercício dessa função. Depois disso começa o processo seletivo mais tecnicamente mais intenso. Você costuma encontrar com membros da empresa ou membros daquele time que você trabalharia, e você faz uma sessão de pareamento, algum tipo de projeto que às vezes você faz em casa, depois você encontra eles e mostra. Costuma ter algumas repetições, você vai ter múltiplas chances de demonstrar sua habilidade técnica. Eu trabalhei numa empresa que fazia um pareamento com código, um pareamento com design de sistema, e quando eu digo um pareamento aqui, é tipo, o entrevistador ele tenta não ser seu adversário, ele tenta ser um colaborador com você, apesar de ele estar te avaliando. E depois costuma incluir também uma entrevista, que é uma etapa em que alguém, às vezes técnico, às vezes não técnico, mas alguém que vai ver como que o seu perfil de profissional encaixaria na empresa. Será que ele agregaria valor? Será que ele seria positivo e tal? Costuma ser uma coisa assim mais vaga, costuma perguntar para você como que você lida com situações de estresse, com situações que você não estava esperando, com situações novas, como é que você aprende novas skills, como é que você colabora com os outros. E depois de todas essas etapas, eventualmente vem a oferta, e aí a sua chance de negociar um pouco. Algumas empresas não gostam da fase de negociar, algumas empresas entendem que você vai negociar, e você combinou quando começa, e é isso. Boa sorte. Qual que é a linguagem de programação mais procurada no Canadá? A coisa mais comum é front-end hoje em dia. Então é React, JavaScript, TypeScript. Eu acho que poucos projetos estão começando sem ser com TypeScript hoje em dia. Então eu diria React, TypeScript. Mas eu sou de back-end. Qual que é outra linguagem? Ruby, né? Ruby on Rails e Ruby no geral. E Python, né? Mas eu não excluiria isso. Eu acho que você consegue achar vagas de todos os perfis aqui no Canadá, mas eu diria que os mais procurados para front-end é React e TypeScript, com o back-end sendo Ruby ou Python. Como foi o processo de imigração para o Canadá? O meu aconteceu há muito tempo atrás, foi lá em 2012, era por papel. Eu vim a trabalho, eu entrevistei do Brasil, fiz um Skype na época e consegui uma oferta de emprego. O processo do governo demorou 6 meses, até que eu tinha toda a autorização para me mudar. Eu fiz exame de médico, exame de tuberculose no Brasil, fiz altas coisas e consegui pousar aqui. Chegando aqui, meu visto de trabalho era fechado. O que isso quer dizer? Se eu fosse mandado embora da empresa que eu estava trabalhando, eu poderia ficar no Canadá, mas eu não poderia trabalhar mais para nenhuma outra empresa até conseguir um outro visto que me permitisse trabalhar. A minha esposa veio com o visto aberto, né? Então ela podia trabalhar para qualquer empresa, mesmo eu estando de visto fechado. Eu conheço muitas outras pessoas aqui, passar dos anos, que vieram por outros meios. O Canadá é um país que abraça a imigração e tem um sistema de migratório muito forte. Teve gente que veio para estudar e depois de formado você ganha um visto de trabalho de 2 anos e daí você estende o visto e daí você fica. Teve gente que veio por transferência de multinacional, você trabalha para uma empresa internacional no Brasil, dá um tempo suficiente, você transfere. Teve gente também que veio para se mudar, né? Tem programas de imigração, por exemplo, o Federal Skilled Worker, que dado que você tem ponto suficiente, o Canadá te convida e você vem e muda mesmo sem emprego, você vai procurar um emprego aqui depois de chegar. Como eu falei, hoje em dia o sistema é todo digitalizado, você pode começar a sua aplicação no site oficial do Canadá,
e você pode ver quantos pontos você teria e dando mais informação, preenchendo seu perfil para ganhar mais pontos. Por exemplo, teste de inglês te dá ponto, teste de francês te dá ponto, diploma na faculdade te dá ponto. Se você vai vir com seu parceiro tem pontos. E se você tiver ponto suficiente, eles te chamam para aplicar. E assim, o processo não é rápido. Então, mesmo você sendo convidado assim, vai demorar uns meses, às vezes até um ano. Mas é um país bem moderno na questão do visto. Acho que na história recente existem uma grande marca. Teve pré-pandemia, o Canadá era muito barato, e agora pós-pandemia o Canadá ficou muito caro. Os juros estão numa alta aqui dos últimos 20 anos, e onde você deveria esperar gastar o mais de dinheiro possível, normalmente já é assim, né? Mas é na moradia. E para você ter uma ideia, em Toronto, que é uma cidade grande, um apartamento de um dormitório, você vai gastar entre $1.900 e $2.300 por mês. Se você estiver disposto a ter ao dividir o quarto, dividir o apartamento com alguém, de repente você paga entre $1.000 e $1.300. Um apartamento de 2 quartos já é $2.500 para cima. E costuma ser caro, bem caro na sua conta do mês, o aluguel. Outras coisas que estão caras de tempos recentes é sair fora, sair para comer, tomar um café e comprar no supermercado. Por exemplo, se você for num café normal e pedir 2 cafés e 2 salgados, vai sair uns $20, né? Comer fora depende muito do seu estilo de vida. De repente você gosta de restaurante chique, restaurante simples, mas é normal você gastar uns $25 sem bebida. E a compra no supermercado, o que tem acontecido, assim, recentemente eu sinto que é entre $150 e $200 por semana. E tem vezes que você vai... Sabe quando você vai no supermercado e você esqueceu você só precisa de papel higiênico e cenoura. Essa é a sua lista, né? E daí você acaba pegando uma outra coisa a mais. Essa compra sempre sai uns $50 hoje em dia. Acaba sendo uns 5, 8 itens e sai uns $50. Quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava longas horas. Eu chegava lá mais ou menos tarde, para os parâmetros do Brasil, 10 da manhã. Eu saía de casa umas 9 da manhã. E eu chegava de volta em casa 8h30, 9 da noite. Eu ficava mais tempo fora de casa do que em casa. Quando eu cheguei aqui, eu chegava em casa às 5h15 da tarde. Eu tinha tempo de fazer janta, de passar um tempo com a minha esposa, de ver filme, e ainda não era 9 horas, ainda tinha um monte de tempo livre. Mas eu já ralei, já fiz hora extra aqui, tem momentos que pede mais horas, mas nunca quanto o Brasil. Eu acho que eu trabalho menos aqui na média. Rola almoço junto? Mais ou menos. É normal no dia a dia você almoçar numa break room, numa sala que o propósito é para você almoçar com as pessoas. É normal você levar o seu almoço, a não ser que a sua empresa forneça almoço, que é incomum, mas em startups de tecnologia às vezes é um benefício que eles têm. Daí o café é normal você chamar um colega, um amigo de trabalho para dar uma volta na hora que você está querendo tirar um break e sair para tomar um café. Às vezes, dependendo da cultura da empresa, você vai ver uma cesta aí que todo mundo sai para almoçar e faz um almoço um pouquinho mais longo. Eu já vi gente almoçando na mesa, não é incomum isso. Então tem gente que até pula o almoço para sair mais cedo. Só pode sair depois do chefe? Não, eu nunca vi essa sensação de tipo, só pode sair depois do chefe. Mas vamos falar da área de TI. Hoje em dia a gente trabalha de casa, a gente trabalha remoto, a gente traz trabalho para casa. Então, numa situação que você precisa pegar a criança na escola, você não vai estar... tá rolando um pepino no trabalho, grandão. Você não vai sair do problema. Você vai pegar a sua criança na escola, vai jantar e daí de noite já vai voltar e trabalhar no problema. São raras as ocasiões que acontece isso, mas acontece, né? A gente tira um break do problema, volta pro problema, se for uma emergência grande. No geral, é bem mais tranquilo trabalhar no Canadá do que no Brasil. Eu acho bem mais... o pace bem mais condizente, assim. O Canadá tem muito imigrante, muito mesmo, e principalmente nas cidades grandes. Os imigrantes costumam morar em Toronto, Vancouver, Montreal e outras cidades
com mais população, mais infraestrutura. Em Toronto, mais de 50% da população é imigrante. Em Vancouver, você vai encontrar placas do aeroporto em mandarim. Então é comum você, vivendo aqui, aprender uma coisa ou outra sobre a cultura de outros grupos. Você vai saber quando é o novo chinês, de Wali, você vai ter casamento de outras etnias, você vai ver outros costumes. Ao mesmo tempo que tem essa mistura grande, tem também uma separação grande. Na cidade aqui você vai ver bairros dedicados a grupos originais de imigrantes específicos. Por exemplo, os italianos, portugueses, judeus, poloneses, coreanos, chineses. Tem muitos bairros localizados onde os imigrantes tendem a se aglutinar. No subúrbio, então, nem se fala. Dependendo do lugar que você vai escolher para morar no subúrbio, é provável que o seu filho ou sua filha seja o único brasileiro da escola. Então, teria que fazer uma pesquisa aí antes de morar no subúrbio. Uma coisa que eu senti ao mudar para o Canadá é que ocorre uma separação natural das pessoas que migraram das pessoas que estão aqui há uma geração ou mais. Eu cheguei a trabalho, eu tinha lá meus 20 e poucos anos, eu deixei amigos e famílias para trás e eu tive que reconstruir minha rede social. Muitas das pessoas que eu já encontrava já tinham grupo social do colégio, da faculdade, dos primeiros empregos, do bairro que moravam. Então eu notei que não tinha muito espaço para novos amigos, das pessoas que já estabelecidas aqui. Então, os meus primeiros amigos que não foram brasileiros, que não eram brasileiros, eles também eram imigrantes como eu. No Canadá, aqui em Toronto, o idioma local é inglês e você vai precisar dele para trabalhar, para se comunicar, para fazer amigos. É óbvio que numa cidade grande você consegue achar redutos, eu comentei isso em alguns vídeos anteriores, em que você consegue achar redutos que só falam português, só falam italiano, só falam mandarim, mas o inglês vai ser a ferramenta em comum de todos eles. Daí fala-se muito no Canadá, mas o Canadá não fala francês? Fala francês, principalmente na província de Quebec. Se você estiver visitando Montreal, que é a maior cidade de Quebec, você vai se dar bem como turista com inglês lá. Eles vão perceber que você é turista, você vai falar inglês, vai estar tudo certo. Mas se estiver em Quebec para morar, se estiver procurando um dentista, ou estiver lidando com uma multa, ou qualquer coisa do tipo que exige o governo local, as pessoas locais, você vai passar aperto não sabendo francês. Então é importante saber francês. Lembrando que o francês no Canadá é um francês com sotaque. É como o português de Portugal e o português brasileiro. Então você talvez aprenda francês numa escola tradicional, o francês da França, e quando você chegar aqui, você vai conseguir se comunicar muito melhor que alguém que não saiba francês. Mas você vai aprender os regionalismos conforme você fica aqui uns meses, uns anos. Outro detalhe é que Quebec, na parte rural, é toda francesa. Então, se mesmo você estando visitando, você não souber nada de francês, você vai passar muito mais aperto só com o inglês na parte rural de Quebec. Eu sou cidadão canadense e eu vou te explicar um pouquinho como foi o processo. Na minha época, você tinha que ficar aqui 3 dos últimos 5 anos como residente permanente, que é o equivalente do Green Card nos Estados Unidos. Você paga uma taxa, hoje em dia de $630, que é o equivalente de R$2.400. Você espera alguns meses. É simples de aplicar, tem um website oficial do governo, não tem mistério. Alguns meses depois, você é convidado a fazer uma prova de conhecimento do Canadá. Aí você pode se preparar, o material é fornecido gratuitamente, tem PDF, tem livro, tem podcast, e a prova são 20 perguntas. E se você acertar, acho que 15 para cima, você passa. Você depois é convidado a fazer um juramento pelos valores do Canadá, pelo país do Canadá e também lealdade ao rei e à rainha da Inglaterra. Depois disso, você recebe um birth certificate, um certificado de nascença no Canadá, e com esse certificado você pede o passaporte. Esse passaporte canadense e o brasileiro são muito similares, você vai ter acesso a 2 novos países, mas daí você já pode viajar como canadense. O Canadá, eu sinto que a gente trabalha menos, assim, a gente tem um equilíbrio maior, comparado com a América do Norte inteira, talvez até com a América Latina. Mas comparado com a Europa, a gente é workaholic. Também tem essa questão da província. Em Quebec, acho que tem muito mais uma valorização de viver. E em outras cidades, por exemplo, Toronto, que é mais parecido com São Paulo,
tem muito essa pressão de trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Mas assim, sinto muito equilíbrio entre essas duas coisas. Eu acho que se você precisar sair para pegar seu filho na escola, na creche, você consegue. Se você quiser se exercitar antes de entrar no trabalho, você consegue. Os horários de entrada e de saída são flexíveis, não tem muito hora extra, num geral bem equilibrado. É óbvio que isso vai variar de empresa para empresa, eventualmente você pode achar uma empresa que é mais puxada, mas eu sinto que no geral, nas funções de TI, né, nos lugares que eu trabalhei, eu tive que fazer pouca hora extra, eu tinha muita chance de desenvolver meu lado pessoal, meus hobbies, minhas amizades. Me perguntaram, existe? Conhece alguém que já sofreu? É óbvio que existe, né, pessoal? As pessoas tendem a imaginar que fora do Brasil tais coisas não existem, não existe violência, não existe roubo, não existe... Mas existe. Eu não sofri, eu conheço algumas pessoas que sofreram discriminação. Normalmente há um desentendimento por sotaque, há uma coisa assim leve, mas nada muito agressivo. O Canadá precisa do imigrante para existir, para crescer. A economia diminuiria se não tivesse imigração. E o Canadá está aberto a imigrantes há muito tempo, com um processo digitalizado. E você morando nos grandes centros, você tem pouca chance de encontrar discriminação, porque é um ambiente mais welcoming, né, que abraça você. Mas você indo mais para o interior, você vai achar um pessoal de mentalidade mais fechada, você vai achar um pessoal com dificuldade de entender o seu sotaque. Não sei se ainda é costume, mas a gente costuma usar sunga para nadar, né, para ir para a praia. E não é comum aqui usar sunga de nenhum, o pessoal usa shorts grande, aqueles shorts que ficam encharcados às vezes. E sempre que eu uso sunga, em qualquer contexto, os meus amigos que não são brasileiros, eles reparam, eles comentam, eles falam se é normal, né? Uma outra coisa que aconteceu foi, uma vez a gente fez um churrasco, né? Eu e minha esposa fizemos um churrasco, e eu acho que tinha 6 pessoas no churrasco. E cada pessoa tinha uma restrição alimentar diferente. Um era vegano, um não comia carne, outro não... Então, tipo, isso é super comum no Canadá, você respeitar e adaptar as necessidades, as vontades das pessoas alimentícias, mas foi muito inusitado, assim, né? 6 pessoas, o grill tava dividido certinho, tinha vegetal, tinha legume, tinha, né? E uma outra coisa que nós notamos logo no começo, assim, é que a gente tem um hábito de escovar o dente 3 vezes por dia, né? No mínimo, né? De manhã, depois que almoça e à noite. E aqui não existe escovar o dente depois do almoço. Não existe. Então, o pessoal lá no escritório tá com bafo, e você, tipo, é chocante a primeira vez, né, a primeira vista, mas depois você acostuma. Você pode escovar o dente se quiser, muitos escritórios têm espaço de banheiro, alguma coisa, mas não é comum aqui escovar o dente depois do almoço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. E se você gosta dessas histórias de brasileiros e brasileiras tentando a vida fora do país, a gente tem aqui no Aluraverso o nosso podcast, o Dev Sem Fronteiras, onde toda semana eu, Fabrício Carraro, bato um papo com brasileiros e brasileiras como essa, mas sempre com um episódio focado em uma pessoa apenas em diversos países do mundo. Vai lá seguir a gente, dá 5 estrelas pro Dev Sem Fronteiras. Além disso, se você quer acompanhar as novidades e tendências do mercado de tecnologia, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, a nova página da rede, a nossa rede hipsters.network, tá imperdível. E uma coisa que você deve ter notado é que todos esses brasileiros e brasileiras, para ir para fora, eles tiveram que aprender um outro idioma, o inglês ou espanhol, e aqui no Grupo Alura a gente tem a Alura Língua, onde você pode aprender inglês e espanhol do zero até o nível avançado. E também para o inglês a gente tem o curso Inglês para Devs, que é focado naquela pessoa que quer fazer uma entrevista de emprego de tecnologia em inglês, quer fazer reuniões de trabalho em inglês também, ter contato com pessoas de sotaques diferentes. Tem tudo isso, é o foco do nosso curso Inglês para Devs. E para você assinar a Alura Língua é muito fácil. Você pode ir diretamente lá em aluralingua.com.br, você pode assinar os nossos planos lá sem problema nenhum.
Ou se você quiser uma coisa mais completa, você pode ir simplesmente na Alura, alura.com.br, que lá no plano Pro e no plano Ultra você vai ter acesso tanto à Alura Língua gratuitamente, ela é inclusa no plano, mas também a Alure, que é a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar a estudar todos os cursos da Alura, seja de front-end, de back-end, de data science, de inteligência artificial, com a ajuda de uma IA na sua mão para tirar as dúvidas naquela aula, te dar exemplos de exercícios e muito mais. Então é só ir lá em alura.com.br. E bom, pessoal, a gente se vê aqui semana que vem em mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. Até mais, tchau, tchau!